Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Larissa e eu sou uma das tutoras de redação do projeto Feynman. E hoje eu vim falar para vocês um pouquinho a respeito do gênero dissertação. Bom, eu vou compartilhar com vocês a tela, tá? De um slide que eu fiz para a gente conseguir visualizar melhor o material, mas é importante que vocês entendam o seguinte: o gênero dissertação, ele não abrange apenas dissertação argumentativa. Nós temos uma dissertação objetiva, nós temos o texto, a dissertação subjetiva, nós temos diversos tipos de dissertação. Entretanto, eu vou falar para vocês a respeito do gênero em si, dissertação, e vou dar um enfoque na dissertação argumentativa. Por quê? Esse tipo de dissertação que vocês vão encontrar na maior parte dos vestibulares que vocês se dispuserem a fazer. Seja o Enem ou alguns outros vestibulares mais tradicionais, a grande parte deles exige de vocês um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre o gênero de dissertação argumentativa. É sobre isso que a gente vai falar hoje, tudo bem? Bom, o que é a dissertação? Quando a gente fala de dissertação ou texto dissertativo, a gente está falando em um texto que ele consiste em uma prosa estruturada de forma que o autor do texto ele consiga expressar o ponto de vista ou a opinião dele ao longo de todo o texto. Para o sucesso de uma dissertação, para que você tenha um texto dissertativo coerente com aquilo que você tem como proposta, é fundamental que o escritor, que a pessoa, ela demonstre um conhecimento amplo sobre diversos assuntos, ou sobre aquele determinado assunto que o tema propõe para você. Por quê? Para que você faça uma boa dissertação, é de extrema importância que você domine um assunto e que você transmita a mensagem para o seu leitor, né, de uma forma muito clara e objetiva, fundamentada nos seus argumentos e fundamentada nos conhecimentos prévios que você tinha. Por isso que, às vezes, é tão assustador para as pessoas que fazem vestibular, principalmente o Enem, que você se depare com um tema que você não havia ouvido ou lido sobre antes. Por quê? Porque é muito difícil você esclarecer algo para alguém não sabendo muito sobre o assunto. Por isso que é interessante você ter conhecimentos prévios. O problema da dissertação não é a estrutura em si, mas é o conhecimento prévio que você carrega junto com a estruturação do seu texto. Por quê? O conhecimento prévio ele vai ser super importante para que você possa oferecer ao seu leitor uma leitura clara e objetiva. Se o assunto está confuso para você, ele vai se apresentar de uma maneira muito confusa e até mesmo distorcida para o seu leitor, tá bom? Então, o que é interessante? Ler jornal, assistir jornal, ler reportagens, revistas, estar por dentro daquilo que está acontecendo na sociedade, ao nosso entorno. Isso vai fazer com que a gente cresça como seres críticos suficientemente capazes de desenvolver qualquer tipo de tema relacionado à dissertação, tá bom? Bom, e quais são os principais elementos da dissertação? A gente tem o seguinte: a maior finalidade da dissertação, principalmente da dissertação argumentativa, é persuadir, convencer o interlocutor a respeito da sua opinião, ou fazer com que a sua hipótese ela seja aceita como válida, ok? Então, é necessário que a gente entenda como essas coisas elas podem ser feitas de forma eficaz, ok? Para isso, a gente parte de dois elementos básicos. Esses elementos básicos, eles são elementos principalmente presentes na dissertação argumentativa, que é a tese. O que é a tese? A tese é uma hipótese e uma opinião a respeito do tema. Lembrando que você vai expor a sua opinião sem que o seu leitor saiba que é a sua opinião. Ai, Larissa, como assim? Está muito confuso. A dissertação argumentativa, ela é um gênero textual, né? Uma tipologia textual que você não usa a primeira pessoa do singular ou plural, enfim, a primeira pessoa do discurso. Porque você não fala, eu acho isso.
Através de certas estratégias argumentativas, você vai expor a sua opinião acerca de um tema, sem deixar claro que aquilo envolve certa parcialidade. Você se coloca como imparcial ao longo dessa trajetória de escrita, tá? Então, o que eu vou envolver na minha dissertação? Eu vou envolver a tese, eu vou envolver a argumentação. A tese, ela vai ser trabalhada, gente, ao longo do texto todo. Não tem essa de, a minha tese vem na introdução, deixei ela quietinha, pronto, acabou. Não. A sua tese é colocada na introdução? Ela é colocada na introdução. Mas ela precisa ser retomada ao longo de todo o texto. Para quê? Para lembrar o seu leitor que ele está lendo um texto desenvolvido a partir de uma tese, buscando convencer esse leitor de que a sua tese ela é totalmente pertinente, ok? Então, vamos lá. Então, esse é o elemento da dissertação, a sua tese e a argumentação. Elas casam, elas trabalham juntas. No finalzinho, eu vou explicar um pouco mais sobre isso para vocês. Bom, para clarear um pouco e ajudar vocês na construção textual, eu trouxe alguns tipos de argumentação. Eu tenho o primeiro tipo de argumentação, eu trouxe só 3, mas existem inúmeros tipos de argumentação que vocês podem utilizar para fazer o texto mais consistente. Não é só você argumentar, a argumentação por achismo, gente, ela não existe. Na verdade, ela existe, mas ela não é muito bem vista pelos corretores ou até mesmo pelo seu leitor. Porque, ao invés dela oferecer um texto claro e objetivo, ela acaba beirando a parcialidade. Então, se isso é um achismo, se isso não é fundamentado, não tem uma base teórica ou algo que comprove essa argumentação, o seu leitor ele vai ficar muito aquém do seu achismo, do achismo do escritor. E aí, aquele texto que deveria ser imparcial e convencer o seu leitor, ele vai acabar tornando as coisas um pouco mais confusas, tá? Então, sempre que você estiver escrevendo, fala, isso aqui está semelhante às estruturas argumentativas? Ok, se tiver, continua. Isso aqui está clareando ou está dificultando a compreensão do meu leitor? Se estiver dificultando, você precisa parar, repensar na sua estratégia argumentativa, de forma que o seu objetivo textual ele seja alcançado, tá? Qual que é o primeiro tipo de argumentação que eu coloquei aqui para vocês? Coloquei a argumentação por citação. E, geralmente, essa argumentação por citação é uma citação de autoridade. Por isso que a gente tem 2 nomes para essa argumentação. Argumentação por citação ou argumentação de autoridade, tá bom? Nesse tipo de argumentação, a gente vai utilizar a voz de outras pessoas que corroboram, ou seja, que vão confirmar a opinião do meu autor. Então, mesmo que essa opinião ela não tenha sido dita diretamente no contexto do seu tema, mas se ela pode ser casada com o contexto do seu tema, você pode utilizar. Seja uma citação, seja algum tipo de, alguma fala que ele fez em um livro, algum discurso, tudo isso você pode utilizar. Normalmente, essa pessoa, essa instituição citada, ela é um especialista na área ou alguém reconhecido pela sociedade como um ser confiável para que ele seja uma autoridade pertinente para você utilizar na sua redação. Exemplo, uma tese. A leitura é extremamente importante. Beleza, ok. A leitura permite o homem a se comunicar, aprender e até mesmo desenvolver e trabalhar suas atividades. Isso é uma opinião. E aí, o que você faz com um argumento de autoridade? Em reportagem recente, uma grande revista de circulação nacional atribuiu à leitura a importância de agente fundamental para a transformação social do nosso país. O que eu fiz aqui? Eu coloquei uma revista, eu posso colocar o nome da revista Veja, eu posso colocar o nome de outras revistas, ou até mesmo de jornais televisivos, jornais escritos, tudo isso é bem importante para quê? Fundamentar a sua argumentação. Gente, a argumentação fundamentada é a argumentação que convence. Se você não fundamenta a sua argumentação, ela não vai convencer ou persuadir minimamente o seu leitor,
ok? Segundo tipo de argumentação, por dados concretos. Ou seja, eu comprovo porque aquilo realmente está fazendo efeito. Exemplo, os argumentos por dados concretos, eles vão se basear em demonstrar a opinião através de estatísticas. São dados que revelam que o autor quer provar. O brasileiro não tem um hábito de ler, isso é a minha tese. O que eu vou fazer? Eu vou pegar dados concretos que comprovem que o brasileiro não tem o hábito de ler. Aqui, por exemplo, em uma pesquisa recente sobre hábitos de leituras, os brasileiros ficaram em 27º lugar em um ranking de 30 países, gastando 5,2 horas por semana com um livro. Os argentinos, vizinhos, ficaram em 18º. Então, aqui a gente vê, além da gente ver a questão da falta de hábito de leitura do brasileiro, a gente consegue ver a discrepância, a desigualdade, né, educacional e literária entre países que são bem próximos, tá? Aqui a gente tem uma terceira forma de argumentação, que é a por exemplificação. Esse tipo de argumentação, ele faz a defesa da tese por meio da apresentação de um exemplo, um fato, um acontecimento que demonstre algo que o autor quer provar. É interessante a gente entender que é preferível que o fato ele seja amplamente conhecido, porém, ele não precisa ser verídico, mas reconhecidamente verossímil, ou seja, eu não vou colocar aqui, estou defendendo a existência de vida extraterrestre, porque lá em Varginha eu tenho uma nave, indícios de que um ET caiu da nave dele. Isso não faz sentido, porque é um tema muito controverso, e, além disso, não faz sentido você colocar algo que não seja minimamente verossímil. Então, o que eu vou falar? Eu vou colocar um exemplo, eu vou exemplificar uma situação cotidiana. Gente, algo simples. Você não precisa fazer um estrogonofe na sua dissertação. O arroz com feijão, ele também alimenta e ele abre menos espaço para erro, tá? Tese: o Brasil começa a dar mais importância para a leitura. Um jovem senta no metrô, abre sua mochila, retira um livro e começa a ler. Essa é uma imagem cada vez mais frequente que reflete uma lenta mudança de hábitos no Brasil. Percebe comigo que todo mundo, em algum momento da vida, já viu alguém sentado no metrô, no ônibus ou algum tipo de transporte público, lendo algum livro, seja um livro digital ou seja um livro físico mesmo. Vocês já vivenciaram. Essa exemplificação, ela demonstra para o seu leitor e ela oferece ao seu leitor situações corriqueiras, ok? E verossímeis.